Beleza. Beleza. Vamos lá. Antes de tudo, o que são as variáveis instrumentais, né? A gente tem um problema de econometria, que é um problema de endogeneidade. O conceito de endogeneidade está claro na sua cabeça? Porque endogeneidade é um problema que pode ter muitas causas diferentes que ocasionam isso. E a definição de endogeneidade é correlação das variáveis com o termo de erro. E conforme o Beloso já mostrou, né, em algumas outras aulas, isso necessariamente gera viés e a gente não consegue estimar corretamente o modelo. A partir disso, existem algumas estratégias, e a que a gente está estudando agora é a de variável instrumental, né, que é para contornar esse problema de endogeneidade, que em algumas situações a gente consegue fazer isso. Mas Ô, vamos lá. Alberto, não está claro o conceito de endogeneidade. Você pode dar uma contextualizada, por favor? Pensa o seguinte. O exemplo mais clássico, que é correlacionar salário com anos de estudo. A gente tem fato extremamente batido que quanto mais anos de educação você tiver, maior vai tender a ser o seu salário. Só que o salário ele não é remunerado apenas pela sua educação. Tem um componente que a gente não consegue medir, que é a habilidade. Por exemplo, o Beluso deve ter utilizado esse exemplo na sala. Beleza? Sim, ele usou esse exemplo. Não sei se É. travou. Esse exemplo eu acho que ele é bem tranquilo de imaginar, até por isso que está sempre nos livros texto. A habilidade é basicamente, às vezes você tem dois caras que vão ter exatamente a mesma educação em anos de estudo, só que um cara é mais esforçado, um cara é mais criativo, um cara, sei lá, ele consegue ter competências que a gente não consegue medir diretamente, porque isso é uma coisa que está interna na pessoa. Você não consegue ter uma métrica para proficiência em habilidades, que pode ser qualquer coisa, sabe? Que vai remunerar essa pessoa. Então, a gente precisa, de alguma forma, capturar essa... Não, antes de tudo, o que acontece quando a gente não utiliza nenhuma estratégia? A gente faz um MQO simplão lá de salário contra anos de estudo e é isso. A nossa variável omitida, que é a habilidade do cara, ela vai estar incluída dentro do termo de erro, né? Porque tudo que não está no nosso modelo vai para o erro, correto? Sim. Eu posso pegar algum lugar que tem uma equaçãozinha aqui que fica mais fácil de mostrar. Acho que lá no final tem até justamente esse... tá. Aí tudo que a gente não insere nas nossas variáveis explicativas vai para o termo de erro. Aí, qual que é a parada? Como a gente tem essa endogeneidade, a nossa variável que a gente colocou dentro do modelo vai estar correlacionada com o erro, né, que vem basicamente dessa variável que a gente não consegue colocar para dentro. Isso faz sentido? Faz sentido. Aí, a gente basicamente tem
três hipóteses para utilizar, para definir o que é uma boa variável instrumental. São essas três aqui. Uma variável instrumental, como desse exemplo que eu falei da habilidade, se a gente for construir uma variável instrumental para ela precisa ser correlacionada com a nossa variável explicativa endógena, né? Ela precisa também não estar correlacionada com o termo de erro e ela tem que afetar a variável dependente apenas através da variável explicativa. Tem um modelinho, talvez o Beluso tenha chegado a mostrar para você. Ele chegou a mostrar algum esqueminha desse, que sempre tem coisa de variável instrumental? Chegou, eu lembro que ele comentou sobre o exemplo do número de banheiros e da renda na FUVEST. Isso. Só que aí o número de banheiros, o que ele fala é como variável proxy. E tem que estar muito claro isso, que é uma coisa que é natural confundir. Variável proxy e variável instrumental são coisas diferentes. As duas tentam resolver um problema de endogeneidade, mas elas não são a mesma coisa. Certo. Porque o que acontece? Aqui está em notação de tratamento, mas, enfim. Na economia, dificilmente a gente vai ter um tratamento de verdade, né? Mas, basicamente, a gente tem essa variável t, que impacta y, e as duas estão correlacionadas com o termo de erro. Então, como a nossa variável, o nosso x, aqui, esse t, está correlacionado com o nosso termo de erro, a gente vai ter endogeneidade, é a definição, beleza? Então, se a gente roda um modelo que está só esse triangulinho aqui, vai dar problema. Porque a gente tem explicação que está aqui dentro. Oi, pode falar. Não, eu só falei beleza. Tá, desculpa. Eu afirmei. A gente tem explicação que está aqui dentro e a gente não captura, e, portanto, nosso modelo vai estar inevitavelmente enviesado. A gente precisa de uma variável z, que é o nosso instrumento, que esteja correlacionado com a nossa variável x. Imagina que tem um x aqui, tratamento aqui, com a nossa variável x, mas ela não pode estar correlacionada com o nosso y e nem com o nosso termo de erro, porque é basicamente como se ao a gente inserir uma variável que esteja correlacionada com as nossas variáveis explicativas e não com o nosso outcome, não com o nosso y, que é o que a gente vai explicar, a gente retira a endogeneidade que existe no modelo. Por quê? Porque a gente sabe que nos aspectos, nas características intrínsecas que fazem com que a nossa variável explicativa esteja associada com o instrumento, seja de fato o que ela explica, e não as outras coisas que a gente não consegue medir. Entende? É como se você fosse e você vai tirando poluição de dentro do modelo. Porque os instrumentos... De dentro do termo de erro, você fala. Isso, exato. E o instrumento, ele muitas vezes são coisas nada a ver com a parada. Um exemplo clássico é, por exemplo, anos de estudo da mãe. Se você está, mais uma vez, tentando medir o salário conforme os anos de estudo do aluno, e você quer
separar o que é anos de estudo e o que é características particulares do cara que fazem que ele se diferencie. Quando você... Imagina que aqui é anos de estudo, aqui é salário, e aqui dentro do erro tem as habilidades dele, né, que a gente não consegue medir. No momento em que a gente seleciona um instrumento que esteja relacionado com a nossa variável explicativa, por exemplo, anos de estudo da mãe, né, que é o exemplo que eu tinha citado. A gente tem um fato estabelecido que quanto maior os anos de estudo da mãe, mais essa família valoriza a educação e, portanto, os filhos tendem a ser mais educados também. Em média, tem essa relação. Então, quando a gente faz uma estimativa dos... É como se a gente fizesse 2 modelos. Eu não sei se o Beluso chegou a falar do MQO em 2 estágios. Basicamente, você está construindo 2 MQOs. O primeiro, você está pegando esses anos de estudo da mãe e você está estimando quantos vão ser os anos de estudo do filho. Isso pode ser tão complexo quanto você quiser. Você pode adicionar mais variáveis, estudo do pai, renda da família. Você pode adicionar um monte de coisa, mas para esse caso mais simples, imagina que a gente está rodando 2 regressões simples. A primeira, a gente vê anos de estudo da mãe contra anos de estudo do filho. Vai ter uma tendência, uma associação positiva, porque mães mais educadas tendem a educar mais seus filhos. Beleza? Só que os anos de estudo da mãe não tem relação nenhuma com o nosso Y, que é o salário dele, porque quantos anos a sua mãe estudou não importa no mercado de trabalho para te contratar. Aí que volta nesse cara aqui. A sua variável instrumental, ela afeta a sua variável dependente, que, por sua vez, afeta a variável explicativa. Mas não tem uma relação direta entre os anos de estudo da mãe e o seu salário. Ninguém vai perguntar na entrevista de emprego quantos anos sua mãe estudou, porque isso não importa na prática. O que importa é quantos anos você estudou e suas habilidades. Mas quando você estima os anos de estudo baseado na escolaridade da sua mãe, você consegue ter uma estimativa precisa do que é de fato o efeito da sua educação e o que era o termo de erro poluído dentro do seu modelo. Basicamente, a ideia é essa. Certo. Nesse exemplo que você apresentou aí, essa variável explicativa endógena seria a variável T, variável de tratamento. Isso. Cadê lá o modelinho? A fotinho. Tá. Aí volta no slide de novo, por favor. Tá, então a variável instrumental correlacionada com a variável explicativa endógena. Tá, mas aí nesse caso, onde que fica os anos de estudo, nesse exemplo que você mostrou? Tem nessa fotinha. Assim, aquilo ali é só um esquema visual para mostrar a correlação. Pensa que essa seta significa correlação. Tipo assim, correlação que você pode entender como associação ou qualquer coisa. É só um esquema visual para a gente saber o que se relaciona com o que.
Só para Entendi. ficar claro que o Z não afeta o Y, o Z só afeta o T, que porventura afeta o Y. Mas pode ter uma nova variável, sei lá, T2, por exemplo. Pode. O modelo pode ser só, tipo, você pode fazer um modelo com N variáveis instrumentais. Aí, depois, eu acho que não compensa entrar nesse detalhe ainda, porque o Beloso nem falou, mas eu posso trazer outras monitorias sobre isso, porque é um tema que ele vai abordar, que é a quantidade de variável instrumental que você tem no seu modelo, que o modelo pode estar sobreidentificado, subidentificado, aí tem um monte de coisa, umas regrinhas lá para você saber até quantas variáveis instrumentais é vantajoso você colocar no seu modelo e tudo mais. Porque aí tudo depende. Você pode ter muitas variáveis endógenas, pode ter uma só, pode usar mais de uma variável instrumental para a mesma variável endógena. Tem trocentas estratégias diferentes. Mas, a princípio, para ficar claro na sua cabeça o conceito, pensa em regressão simples mesmo, só para você entender o que está acontecendo. E eu preparei no slide como que é feito essa estimação, que é o que a gente chama de mínimo quadrado em 2 estágios, né? Que é, trouxe um exemplinho aqui. Ô, Alberto, deixa eu te interromper um minutinho. Só para você Claro. ter noção, uma dúvida que eu tô. Só para você explicar com base nisso, tá? Não está claro para mim a diferença, então, de uma variável proxy para uma variável instrumental, tá? Então, se você puder explicar baseando-se nisso, nessa informação, tá bom? Fazer o seguinte, eu vou te mostrar como que a variável proxy entra no mínimo quadrado em 2 estágios, depois eu vou dizer o que a variável proxy faz. Beleza? Beleza. Vamos lá. A gente tem a regressãozinha aqui, clássica, onde a gente tem o intercepto e o coeficiente angular. A gente já está dizendo aqui que a nossa variável x é endógena, ou seja, ela é correlacionada com o nosso termo de erro e a gente quer resolver esse problema. Dito isso, como a gente mostrou antes, a gente precisa introduzir uma variável instrumental z que tem que atender 2 características. Ela tem que ser correlacionada com o x. Ó, volta aqui. O x é o t e o z é o z. Ela tem que ser correlacionada com esse cara e não correlacionada com esse cara aqui, né? Com o erro. Com o u, que aqui está o ezinho. Eu devia ter catado um exemplo que usa a mesma notação, né? Mas eu acho que é relativamente simples de você imaginar que esse T virou X. Mas, enfim, eu só peguei essa imagem aqui na internet e usei do jeito que estava. Mas, enfim. O nosso Z, nossa variável instrumental, está correlacionado com o X, não está correlacionado com o erro, e ele só pode afetar o Y através da influência em X. Ele não pode afetar Y diretamente. O que seria uma violação dessa hipótese? Vamos supor que... Isso até no Udrid, eu fui olhar antes da monitoria, ele usa esse exemplo da educação da mãe com variável instrumental, mas ele diz que há questionamento se ela é uma variável instrumental tão boa assim. Porque uma mãe com mais anos de educação, consequentemente, vai tender a ser uma família mais enriquecida e, consequentemente, a infância inicial, a primeira infância dessa criança, vai estar associada a melhores recursos, ela vai estar mais bem alimentada. Então, a fase inicial de desenvolvimento da criança, que você não recupera depois, por mais de ascensão social que a família tenha, se a primeira infância dela é comprometida, talvez ela leve essa consequência para o restante da vida dela inteira. Então, nesse caso, a educação da mãe estaria também correlacionada com o salário. Aí violaria essa hipótese aqui, então Z
estaria afetando o y, não através de x, mas diretamente. Aí quebra a nossa hipótese, a gente tem que achar outra variável instrumental. Mas para esse caso aqui, você pensa que ano de estudo da mãe é uma boa variável instrumental só para o exercício de entendimento. Porque tudo em econometria pode ter alguém para questionar, vai ver se a hipótese não é desse jeito. Enfim, pensa que... Você pode explicar de novo por que afeta y, por favor? É porque, assim, tudo que a gente vai fazer é meio que por hipóteses, né? Então, pode ter tanto um estudo que tem o cara que ele vai usar os anos de estudo da mãe como uma variável instrumental, e beleza, publica, acha relação, não acha? E aí, mas também pode ter outro cara que fala assim, não, o ano de estudo da mãe vai estar correlacionado com o rendimento da família, que o rendimento da família vai estar correlacionado com o quão bem essa criança foi alimentada quando era criança, e o quão bem essa criança foi alimentada quando era criança é correlacionado com o desempenho escolar dela ao longo da vida. E o desempenho escolar dela ao longo da vida o desempenho escolar não, cancela o que eu falei. As habilidades que ela desenvolve ao longo da vida, que é o que a gente que está no nosso termo de erro. Aí, por sua vez, se isso for verdade, essa volta toda que eu dei dos anos de estudo da mãe vai estar correlacionado com o salário da pessoa, porque vai ter passado pela habilidade. Consegue entender? Mas, assim, isso é um caminho muito mais longo que para fins didáticos não precisa ser tão complexo assim quando você vai ter o primeiro contato com o que é uma variável instrumental. Eu só estou dizendo que essa hipótese, como essa hipótese poderia ser violada. Tá, se você quiser que eu explique mais uma vez, eu posso explicar também. Tentar explicar. Por favor. Por favor. Deixa eu tentar pensar uma outra coisa. Vamos supor um caso extremo, então, que dá menos votos. Vamos supor que nas entrevistas de emprego, por algum motivo, os contratantes achassem válido pessoas que a mãe estudou mais. Esse cara tem mais chance de ser contratado, a mãe dele estudou muito. Nesse sentido... Apareceu uma mensagem aqui do Zoom, que não consegui gravar tudo. Enfim. Vamos supor que por algum motivo o ano de estudo da mãe impacte direto no seu salário, não via a sua educação. Isso seria uma violação da nossa hipótese. Ela não seria mais uma boa variável instrumental. O único ponto é esse. Seria esse símbolo de negação aqui não existiria mais. Se esse cara está associado diretamente a esse, o nosso problema não diminui, pelo contrário, ele só aumenta. E você tem que procurar outra variável instrumental. Outra variável instrumental. Tem que ser uma variável instrumental que não esteja relacionada com o nosso y. Certo. Porque se ela está relacionada com o seu y, você está com o mesmo problema. Ela é endógena também. Beleza? Beleza. Tá claro? Sim, tá claro. Isso aí tá claro sobre a regra, assim, o normativo. Eu só não entendi o exemplo. Aí talvez vamos seguir, e aí eu vou pensando qualquer coisa no final eu te falo também. Pode ser? Pode voltar, qualquer coisa você que manda. Beleza. Ela tá falando que eu só tenho mais 8 minutos de gravação, mas vamos lá. Não sei por quê. Não é ilimitado essa porra. Beleza. Aí a gente tem esse modelo com endogeneidade. Isso aqui já estava lá em cima. E aí, a gente vai fazer nosso bom e velho MQO, só que em vez de a gente fazer um MQO, a gente vai fazer 2. Em vez de beta, a gente vai chamar de P1 e PN,
IP1 para... E o que normalmente é o nosso X vai ser o nosso Z. Percebe que o que era nosso Y virou nosso X. O que está acontecendo aqui? A gente está estimando o nosso X. Em vez da gente ir lá num banco de dados e coletar um X, que é o que a gente geralmente faz, mas, vamos ver essas características do estudante, anos de estudo da mãe, renda da família. A gente não está fazendo isso para a variável endógena. A gente está fazendo o quê? Eu tenho esses anos de estudo da mãe e eu vou estimar os anos de estudo do filho. Então, o seu X é um X do modelo. Ele não é um número que existe em algum lugar que você coletou. Você estimou ele, beleza? Entendi. Essa parte tá clara. Então, é exatamente Beleza. a mesma coisa que você faz no MQL normal, uma regressão. Você estima um contra o outro, tem o coeficiente angular, o intercept, beleza. Só que aí você pega esse X e guarda ele. Segurou esse X. Aí, a partir disso, o segundo estágio do MQO, você vai pegar esse X, por isso está aqui o chapeuzinho no X, e você vai incorporar esse X estimado dentro do seu modelo original, que era o primeirão aqui, né? Y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes X mais o erro. E aí você simplesmente faz uma substituição e estima esse novo Y. Aí qual que é a jogada? O que está acontecendo aqui? Você, através da sua variável instrumental, consegue tirar para fora esse erro que é o confundidor da sua variável endógena. Então, você vê que tem tanto um intercepto estimado e um coeficiente angular estimado que estão aqui dentro, e você vai utilizar o seu Z, que é, por fim, a sua variável instrumental. Isso ficou claro? Ficou claro. Na verdade, não. Por que eu tiro ele do erro? Cara, é que tá tendo muito barulho e às vezes eu tô desfocando, tá? Não, tudo bem. Pô, não sei porque que a galera grita assim, velho. Tô no meio do negócio, pô, sacanagem, velho. É foda, né? Mas, bora lá. Cara, não entendi por que vai pro termo de erro isso. Esse termo. Vamos lá. O nosso X original aqui, esse cara aqui, a gente sabe que ele é endógeno e, portanto, correlacionado com o termo de erro. Beleza? Beleza. Ok? O nosso Z não é. Por definição, a gente escolheu uma variável que não é endógena com o termo de erro. Então, quando a gente estima esse cara que não é correlacionado com o termo de erro, ele captura o que é, de fato, os anos de estudo, porque os anos de estudo está diretamente correlacionado. Os seus anos de estudo está completamente correlacionado com os anos de estudo da sua mãe, e você vê, de fato, o efeito dos anos de estudo. Então, o que eu estou querendo dizer com você retira do termo de erro é que antes, no primeiro modelo, isso estava poluído ali com os anos de estudo correlacionado com o termo de erro, e agora não está mais, certo? Porque os anos de estudo da sua mãe não está correlacionado com o termo de erro e nem com o Y, que é o seu outcome. Talvez uma coisa que eu não tenha deixado claro é explicar o porquê que o
os anos de estudo estão tão correlacionados com as habilidades. Eu não citei isso, mas basicamente o quanto você estuda vai estar completamente correlacionado com o tanto que você valoriza aspectos cognitivos e você, tipo, o aluno esforçado e tudo mais, você gosta de aprender, você é o cara mais aplicado. Isso se confunde dentro dos seus anos de estudo, mas isso não se confunde com os anos de estudo da sua mãe. Consegue entender? Por quê? Assim, o cara, ele tem uma facilidade, ele tem alguma característica inata dele que faz ele querer estudar mais ou estudar menos, isso vai influenciar no quanto esse cara estuda. Isso não é o efeito da educação sobre salário, porque está confundindo com uma coisa que só o cara tem, ou o cara tem de menos. E não é isso que a gente quer. A gente quer estudar o efeito só da educação, ó, anos de estudo e pronto. O quanto um ano a mais de estudo aumenta no seu salário. É isso que eu quero saber. Entendeu? Entendi. Aí, quando você pega os anos de estudo da mãe, você, de fato, descola essa característica do conhecimento intrínseco do cara. Porque os anos de estudo da sua mãe não vai estar correlacionado com o quanto você possui habilidades e essas coisas. Como eu disse, se a gente atender aquela hipótese lá, aquela última hipótese lá, essa aqui, que é afetar o Y somente através de X. Se alguém questionar e falar, não, mas assim, se você for parar para achar complicação em qualquer coisa de econometria, você não faz nada, basicamente, porque tudo é passível de questionamento e para exercício de entendimento, eu acho que não vale a pena ficar patinando muito em cima do que pode e o que não pode. Eu acho que para fins didáticos, né? Isso não tem tanta importância, mas com certeza no debate, né? Quando vai ter um paper e tudo mais,